Na era definitiva da maioridade espiritual da humanidade da Terra, a chave apresentava-se na manjedoura. A humildade como virtude essencial entregava o código da fraternidade e do amor a todos, de forma ampla e sem distinção. Os arautos do Cristo já haviam preparado o terreno fértil dos corações para o caminho, a verdade e a vida. As palavras de Simeão anunciaram conforme narra o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 30 a 32. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo, Israel. Arautos que trabalharam a vinha para a primavera do Evangelho, jardineiros que cuidaram para que a flor primorosa da mensagem do amor inundasse em perfume a face da terra. Ana, Isabel, João Batista, José, como a própria personalidade sublimada de Maria, foram mensageiros da Boa Nova. A lição única da verdade maior, entregando-nos a informação da vida futura de um Pai amoroso, justo e bom. Na ingratidão de um solo árido, a vigorosa semente germinou. Carregado de opróbios e desprezado pelos homens, cumpriu-se a profecia. O Messias esperado trouxe redenção ao mundo ao ser crucificado no madeiro infamante. Pelo imenso rebanho desgarrado, Jesus sofreu o peso de nossas iniquidades. Como Cordeiro de Deus, nos trouxe os fundamentos do amor em lições sublimes. Dissipou os descaminhos dos cultos religiosos que apontavam pelo terreno da dissolução e da imoralidade. Renovou a lei antiga, trazendo-lhe completude. Refundiu as filosofias na afirmação do Eu Sou. O médium de Deus comunicou-nos a palavra divina, suas leis, e sublinhou a maior delas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas as conquistas do cristianismo primeiro ainda pairam tímidas sob o imperialismo da materialidade. Há 2000 anos, o convite está posto, a mesa servida, e diante de nós as vestes nupciais que retardamos vestir. Incendiamos, trucidamos e iludimos em seu nome. Adulteramo-nos em lealdade à sua missão. Com isso, a dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Vivemos o crepúsculo da nova geração, a regeneração da terra, que obrigatoriamente terá que ensaiar a sua própria regeneração de seus componentes. A direção do orbe está nas mãos de misericordioso e augusto irmão maior, Jesus, Yeshua, Jesus, Cristos e Messias, aquele que nos lega o tesouro da fé, fazendo-nos entrever glorioso destino.
Meus amigos, o que é melhor é o conteúdo de Emmanuel, é a capacidade que ele tem de traduzir, talvez essa força que a gente sinta dentro de nós, né, essa certeza que ganhamos a partir da sua verve literária, garantindo para a gente que esse governador do nosso planeta ele está incessantemente disposto, né, se colocando à nossa disposição para nos auxiliar, né, como irmão maior. Então, quando a gente ganha essa certeza e ao ler a obra A Caminho da Luz, a gente passa a ganhar essa certeza porque a gente percebe que em todos os episódios da vida humana sempre houve uma espiritualidade acima de nós, ao alto, né? Olhando por nós, velando por nós, sob a batuta, sobre a regência desse governador planetário. E isso nos traz muita tranquilidade, isso nos sossega nas nossas ansiedades, isso nos sossega nos nossos medos, nos nossos anseios, nas nossas vacilações, porque a gente percebe que a gente não precisa se entregar ao desalento do cotidiano e das injunções da vida, que às vezes são tão desafiadoras, e a gente percebe que esse planejamento maior, ele é algo que está acima do ritmo da vida que nos engole às vezes, né? Então, é muito gratificante poder estar aqui, minha gente, com todos vocês unidos. A gente está se debruçando sobre a obra, né? Entrando em contato com Emmanuel, com a sua literatura, que nos entrega tantas informações, que nos entrega tantas mensagens. Esse capítulo, A Vinda de Jesus, ele é recheado de informações altamente enriquecedoras. A gente pode, né, e a gente vai querer desdobrar cada subtítulo, né, que ele dá no capítulo de hoje. Ele inaugura, digamos assim, a presença dele entre nós, né, nos entregando a chave maior de todas as virtudes, né, que é a humildade, logicamente, depois associada ao que a gente vai entender do que seja caridade, né? Porque Jesus inaugura sobre a face da terra, com a sua vinda, literalmente a lei do amor. Ele nos ensina a amar. Ele estabelece um novo código de relação entre o Criador e a criatura. Ele nos ensina, né, que aquele Deus punitivo, que era a visão que o homem até então tinha, né? Naquele momento, de um Deus Pai, de um Deus, melhor dizendo, de um Deus punitivo, se transforma a partir do momento que Jesus inaugura esse momento da segunda grande revelação, para uma leitura de um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus sábio, né? Mas não mais aquele Deus vingativo, aquele Deus punitivo. Então, isso faz toda a diferença, né? E Jesus, através da lei do amor, nos entrega um código de conduta, que é aquele código de conduta que nos remete à nossa filiação divina. Então, no nosso DNA, na nossa corrente sanguínea espiritual, corre essa filiação divina, né? Nos entregando a informação que somos filhos de Deus, plenos de potencialidade. Então, Emmanuel abre o capítulo justamente nos apresentando essa cena, né? A cena da manjedoura, de uma gruta, de uma cidade onde Jesus vai nascer, Denise, de uma cidade que nem era a mais importante da Palestina, mas é a cidade sede onde, naquele momento e naquele local, é recebido o Rei dos Reis, tão anunciado pelas profecias,
tão anunciado pelos profetas. E curioso, quando a gente vai estudar a origem e o significado da palavra Belém, a gente vai ver que Belém significa, dentro da simbologia da palavra, Belém significa casa do pão. Casa do pão. Então, na casa do pão, o Messias nasce. O Messias nos entrega o pão que depois ele vai ressignificar como vida, né? E a vida partilhada, né? A sua vinda, a sua vida partilhada em alimento para a instituição da lei, do amor. Tudo é muito simbólico, né? Tudo é muito bonito nesse nosso Natal, porque eu acho que hoje nós estamos vivendo o Natal, Denise. Por isso que você colocou, então, aquela imagem linda ali no vídeo do Jesus partindo o pão e como que entregando a todos nós, né? Que é o que ele faz também na Santa Ceia, né? Exatamente. Então, o que ele faz também na multiplicação dos pães, quer dizer, tem vários simbolismos, né? Exato. Em várias ocasiões ele usou o pão, né, Cris? Em várias ocasiões ele usou o pão e em várias ocasiões ele sublinhou exatamente essa coisa do dar, né? Que a doutrina do amor que ele vinha ali estabelecer a partir daquele momento teria sempre essa ação, né? Essa ação maior, essa ação do dar, né? Do afastamento do egoísmo e do caminhar para uma postura fraterna, uma postura que olhe o outro, né? que não deixa o outro invisível à sua volta e se estabelece para o outro. Então, o evangelho, eu diria, que é o evangelho é o grande pão dividido. Sim, sim. Né? E Jesus, né, o Cristo, governador do nosso planeta, nasce em uma gruta, em uma manjedoura, cercado de animais, né? De seres que, teoricamente, dentro da escala evolutiva, são inferiores a nós, que já atingimos um patamar, né? Uma posição hominal, mas por trás dessa cena, Denise, também tem um outro simbolismo, né? A manjedoura, a gruta, cercado de animais, conclamando o homem a sair dessa posição de criatura para se transformar em posição de filho de Deus. Sair da animalidade para se colocar na posição de filho de Deus. Por isso que a gente sempre, quando fala de humildade, o grande simbolismo da humildade é justamente essa manjedoura, né? Porque a gente sabe que os judeus esperavam a vinda de um Messias, mas tido como rei dos judeus, né? Que é aquela coisa assim, jamais numa manjedoura. Nunca numa manjedoura. Que isso não é coisa, não era digno de vir um Messias nascendo numa manjedoura em volta de animais, né? Numa gruta, quer dizer. É isso. Era impensável para digamos assim, o codificador mais astuto das profecias, né? Seria impensável isso. Né? O fato, ele é um fato bastante inusitado e carregado de simbolismo. Quer ver, Denise? Vamos fazer, nesse momento inicial, que a gente está se detendo nessa cena, né, da gruta, da manjedoura, vamos fazer uma varredura histórica do que acontecia nesse contexto ali, da Palestina naquele momento. Né? Nós tínhamos como a Palestina ela vivia sob a injunção, nesse momento, do rei Herodes. Né? Herodes, que já era um rei nesse momento do nascimento de Jesus, um rei com idade bastante avançada. Eu diria que ele estava ali já próximo dos seus 70 anos, o que era muito para aquele momento, né, de vida, que a gente sabe que as pessoas não tinham uma longevidade tão grande. Então, o rei Herodes, ele
já tinha travado contato com algumas profecias que anunciavam o Messias, o Rei dos Reis, né? Isso era digamos assim, era uma informação corrente na Palestina. Herodes sabia, né, dessas profecias que anunciavam a vinda do grande Messias, esperado pelo povo hebreu, inclusive. E até no vídeo a gente faz a citação e a gente reproduz exatamente os mesmos nomes que Emmanuel elenca no capítulo. E aí a gente fala de Maria, claro, né, a grande precursora, literalmente, né, que facultou a vinda de Jesus, mas a gente fala de José, né, como um pai, a figura de pai zeloso que permitiu que tudo isso acontecesse também. A gente fala de João, e aí a gente está falando de João Batista, né, aquele que pregava no deserto, anunciando também a vinda do Messias, de Simeão e de tantos outros profetas que foram verdadeiros heróis e que muitas vezes a história não reconhece. Mas graças a esses semeadores, Emmanuel rende homenagem a essas pessoas no capítulo, é que essa ideia da vinda do Messias ganhava corpo. Eles realmente prepararam o terreno, eles foram lavradores, ceareiros, que lançaram a semeadura, prepararam a terra, né, para que Jesus pudesse estar entre nós, meus amigos, numa profunda atitude de amor. Imaginem vocês, o Espírito cria o planeta. Ele criou o nosso planeta. Ele orquestrou o seu grupo de trabalho das mais altas esferas espirituais, a Terra pudesse ganhar corpo, pudesse se constituir. E em dado momento estratégico da vida humana, Jesus, em um profundo processo de abnegação, de renúncia. Isso é renúncia com R maiúsculo, aliás, com todas as letras de renúncia grafadas em maiúsculo. Jesus ele encarna entre nós, né? Ele se estabelece para uma convivência conosco, entregando o Evangelho, entregando a Boa Nova. Aliás, Evangelho significa Boa Nova. Então, dentro desse processo de varredura histórica, Herodes prevalecia nesse momento enquanto regente daquela região. E, se sentindo ameaçado pela notícia das profecias, que naquela região nasceria o Rei dos Reis, Herodes começa silenciosamente uma campanha terrível de busca dessa criança. E é muito interessante, mais para o final do nosso programa, a gente vai querer sublinhar a questão dos reis magos também, dos sacerdotes, dos reis magos, e aí a gente pode usar vários nomes. A gente vai querer sublinhar esse episódio, mas só para a gente não perder o fio da meada, Herodes manda os soldados e se fazer os seus espiões, porque ele tinha essa característica enquanto governante de ter muitos espiões infiltrados no povo para poder estabelecer assim um governo de mais controle. E ele manda, né, os seus soldados, os seus espiões, buscarem por essa criança. E aí tem a ver com o episódio dos Reis Magos, porque quando os Reis Magos resolvem, né, ir ao encontro do Messias, daquela criança tão especial que eles mediunicamente intuíam que já estava em vias de nascer, e se pautam intuitivamente pela luz que é projetada no céu, que muitos entendem como a estrela de Belém. Estrela guia.
Uhum. a estrela guia, mas astronomicamente falando e cientificamente falando, inclusive a gente tem um apontamento de Allan Kardec sobre isso, Uhum. a Gênese, de que não seria possível, naquele momento, pela composição celeste, de haver ali um fenômeno de cometa, por exemplo, que pudesse significar a estrela guia. Kardec até intui e defende que era, sim, naquele momento, algo mediúnico, que talvez só os próprios sacerdotes e É que viam. reis, magos é que viam. Herodes, antes deles partirem nessa empreitada, dessa viagem em busca de Jesus, na manjedoura, na gruta do seu nascimento, eles têm uma conversa particular. Ele convoca essa comissão, que a gente também não sabe se eram apenas 3 reis, ou se eram reis, ou enfim, qual era a composição dessa comitiva. Historicamente, não existem documentos assertivos sobre isso, mas minimamente 3 eram. E Herodes convoca essa comitiva e diz: olha, se vocês tiverem notícias desse nascimento, dessa criança, eu gostaria que vocês voltassem aqui para me darem a informação. Claro, era a raposa procurando o cordeiro. Sim, claro. E fato que não aconteceu. Os reis magos, e eu sempre colocando entre aspas, não voltaram para dar notícias a Herodes. Mas, e aí, de novo, um fenômeno mediúnico acontece, né, Denise? Depois que há o encontro desses sacerdotes, dessas lideranças, no mínimo lideranças religiosas, com Jesus e com Maria e José, ali na manjedoura, esses 3 sacerdotes, esses 3 magos, né, porque mago era uma palavra muito dada antigamente a pessoas que tinham mediunidade, que eram ligadas à religião, que eram ligadas à religiosidade. Então, esses 3 magos, eles retornam para os seus países de origem, para as suas regiões de origem, sem municiar, digamos assim, Herodes com a informação. E depois, José, em sonho, recebe também a orientação espiritual para que ele vá com Maria e a criança para o Egito, que ele se Egito. afaste da Uhum. Palestina, que ele permaneça por lá algum tempo, até um novo sinal, para que a criança ganhe proteção. E aí eu entendo por que Emmanuel, nesse capítulo, quando ele fala ali, né, de Simeão, de José, e aí ele fala da personalidade sublimada de Maria. Então, essa palavra personalidade sublimada é porque a gente vê a Maria, né? Porque, veja bem, Cris, hoje, né, nós estamos em 2023, nós temos toda uma tecnologia na medicina fabulosa que a gente já consegue ver o bebê dentro da barriga. Tem gente que faz operação no bebê dentro da barriga, enfim. Maria tem esse filho numa gruta, no meio dos animais. Parto normal, com toda certeza. E aí depois sai dali, monta num burrinho e vai para o Egito. Uma mulher que acabou de ter um filho de parto normal. E aí você entende essa personalidade sublimada de Maria quando o Emmanuel fala dela, né? Exato, ela é o vaso, né? Sim, Literalmente o vaso. Daí é. porque tem toda uma simbologia também, né? Cooptada, digamos assim, pela tradição britânica, pelos celtas, né? O Santo Graal, né? Também Uhum, faz alusão a essa capacidade, né? De Maria de acolher no ventre, né? A figura excelsa de Jesus. Jesus falava o tempo todo de essência. E é isso que a gente está tentando dizer aqui. Vamos nos ater à essência. é. E qual foi a essência das essências da sua mensagem? A vida futura. Meu Uhum, reino não é deste mundo, né? Ele sempre, em todas as passagens evangélicas que a gente tem notícia, que foram reportadas e relatadas pelos
evangelistas, né? Em todas as passagens, Jesus sempre falou de uma outra dimensão, de um outro reino, que a vida não se resumia à vida da carne, né? E com isso, ele não só passou a nos falar de uma dimensão espiritual, como também passou a nos explicar quem regia essa dimensão espiritual, que é um Deus Pai, justo e amoroso. Então, essa é a grande essência da mensagem de Jesus. E que nós deveríamos nos preparar e pautarmos as nossas vidas para essa viagem. Exatamente. Para esse retorno da verdadeira vida, que é a vida do Espírito. A vida do Espírito, ela é matricial. É isso que Jesus veio nos dizer. E que a gente deve viver na Terra, tendo em vista essa vida matricial, que é a vida do Espírito. Mas outra coisa interessante que eu acho que o Emmanuel trouxe, e que muita gente tinha essa dúvida, porque a gente sempre escuta falar que depois Jesus ainda vive no meio dos essênios para aprender sobre a mensagem. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus! E aí Emmanuel, nesse capítulo, ele fala sobre os essênios e de que não, Jesus não viveu com os essênios para aprender absolutamente nada, porque, gente, quando a gente pensa em Jesus aprendendo com os essênios, é uma questão de lógica. Né? Exatamente, não é lógico isso, gente. Não é lógico. Quer dizer, o governador do planeta tendo que viver com os essênios para aprender com os essênios. Quer dizer, é a mesma coisa de dizer que o criador tem que viver com a criatura para aprender com a criatura como ser criador, né? Então, é algo que não faz o mínimo sentido. E aí, depois, Denise, desse ponto que você apontou, da questão ilógica dele ter necessitado viver entre os essênios para a entrega da mensagem, a gente vai ter um outro momento muito lindo no capítulo, que é quando Emmanuel nos fala do cumprimento da profecia. E esse é um outro ponto, meus amigos, porque ninguém entendeu direito naquele momento, porque todos aguardavam um rei que romperia, né, os pórticos de todas as cidades, montado provavelmente em um lindo alazão, com roupas militares, ostentando poder e glória, e rompendo os pórticos das cidades e se anunciando como o Rei dos Reis. Né? E Jesus marca a sua presença primeira entre nós, como falávamos, numa gruta entre animais, com sua mãe, com seu pai, simbolizando ali também a essência do núcleo central de qualquer sociedade, que é a família. Então, a vinda de Jesus, ela, para os enseguecidos da matéria, ela passou despercebida. Ninguém considerou que ele era o Rei dos Reis, exatamente porque se tinha no imaginário essa ideia completamente diferente da sua anunciação, da sua vinda. Né? Então, Emmanuel fala isso, que no seu divino apostolado, né, ele, Emmanuel, não se arriscaria ou não quer somar letras ao que já se sabe sobre a magnitude do mestre, né? Mas ele sublinha isso, que poucos perceberam que se tratava daquele anunciado, porque estavam condicionados a uma outra imagem, a uma outra visão. Né? E era, inclusive, a visão de Judas, né, Cris? Porque Judas achava que ele tinha que tomar o lugar dele, que era de rei. Ele não se conformava do Cristo, não queria esse poder. Que era dele também. E eu fico imaginando, Denise, é muito bacana você falar isso, porque Judas, dentre os apóstolos, né, ele é sempre visto como um antagonista. Né? E aí, de novo, recuperando a excelsa figura de Maria,
após a sua desencarnação, a desencarnação de Judas, Maria é aquela que rotineiramente visita Judas na dimensão espiritual e tenta tirá-lo, né? Isso são notícias trazidas por Humberto de Campos, se não me engano, no livro Contos e Apólogos, que Maria faz rotineiramente essa visita na dimensão espiritual para conseguir Judas daquele engessamento mental que ele se colocou por conta da culpa, né? Por conta do martírio que ele mesmo começa a se impor, arrependido, né, da sua atitude e também da sua atitude suicida, né? Inclusive, mas também que na cruz Jesus também visitou Judas. Sim. Então são nuances de misericórdia, né? Dessas duas figuras luminares. Mas eu sempre, quando penso em Judas, eu sempre tento pensar e afastar, né? Não pensar nele em relação a essa imagem de antagonista. Porque é exatamente isso que você nos falava, Denise. Judas, ele amava Jesus no sentido de ter admiração por ele. E esperava que Jesus, em algum momento, desse vazão a um arroubo mágico e se soltasse dos soldados romanos. Que ele ocupasse um lugar que era de direito dele. Exatamente, e que ele tirasse os inimigos. Isso. Você tem que tomar um lugar que é seu por direito. Entendeu? Exato. A visão dele era essa. Né? E ele apostava nisso. Sim. Quando ele entrega Jesus, quando ele trai Jesus, ele contava exatamente com os poderes mágicos de Jesus, como se Jesus fosse um super-herói que fosse dar vazão aos seus superpoderes para que ele não fosse pego por Roma, seguido pelas autoridades de Israel, do Sinédrio. Então, Denise, ele contava com isso. E fica estupefato porque ele percebe que Cristo não agiu assim. Que Cristo não agiu assim, e ele não entende também, né, a conduta de Jesus, que Jesus já tinha sinalizado que não agiria dessa forma quando ele trava aquele contato com Pôncio Pilatos, e que Pilatos pergunta para ele: tu és rei? E Jesus responde com uma resposta: tu dizes. Né? Se eu fosse rei, eu convocaria os meus súditos para que lutassem por mim. E ele não estava ali naquele momento convocando súdito nenhum. Portanto, a realeza dele não era uma realeza terrestre. Não. Avançando no capítulo, eu estou deitando meu olhar aqui e estou vendo aqui a grande lição. Vejam, meus irmãos, a primeira frase de Emmanuel. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. É antes de Cristo e depois de Cristo. Já assinala assim a história. O mundo era um grande rebanho desgarrado. Estava tudo desalinhado. Estava todo mundo batendo cabeça. Jesus chega como pastor das ovelhas, literalmente, para pastorear as ovelhas. E eu agora estou tendo um momento de vida, de experiência no campo. Então, eu vou tentar explicar para vocês o que acontece com o pastor e as ovelhas. A gente percebendo a forma de ação de né? Ele conduz, ele indica, ele guia, mas ele não aprisiona, puxa, ele não arrebata, ele não estoca, ele não fere, ele não laça, ele não puxa, ele indica. Então, o pastor pastoreava as suas ovelhas. E esse grande rebanho
que é a universal, ela vai estar, como também nos diz Emmanuel, né? Na religião, o futuro das religiões, e não numa única religião do futuro, o futuro das religiões, será talvez esse momento ápice, onde todo esse rebanho estará recolhido, estará caminhando junto numa única direção. Porque essa é a tendência da lei divina, essa é a tendência da lei do progresso. E esse grande processo de pastoreio começa com um pastor mestre, e é aquele que vem à Terra, nesse momento que estamos estudando hoje, para reunir o rebanho, para organizar um rebanho. Porque, segundo Emmanuel, o mundo naquela época era um imenso rebanho desgarrado. E eu acho essa simbologia que ele usa para falar a grande lição uma simbologia muito bonita, muito bonita. E como você fala desse acolher todo esse rebanho, a gente vê que a doutrina faz muito isso, e fez e faz isso com todos nós, né? Porque você vê que a terceira revelação nada mais é do que acolher essas ovelhas que ainda estão desgarradas, Cris. Posição, e aí a gente está agora filosofando um pouco, até pensando um pouco no mês de setembro, né, na chegada da primavera, em tudo que simboliza esse mês, né? No mês de setembro, a gente fala muito do setembro amarelo, né? Que deveria reverberar acolhimento, que deveria reverberar indulgência para com o sofrimento alheio e não apenas julgamento, né? A gente percebe que a doutrina espírita ela está acima dos homens, né? Ela está acima do movimento espírita, ela está acima do próprio espírita indivíduo, e que nós temos a possibilidade de fazermos um mergulho profundo dentro desse conteúdo que a doutrina nos entrega e sermos e ecoarmos esse convite de Jesus de apacentar o banho. Porque questões ainda muito contundentes, que significam desvio da vida humana, como o suicídio, esse ato terrível, esse ato impensado, que é muito trabalhado, né, doutrinariamente no mês de setembro, a doutrina espírita ela deve sempre trabalhar esse assunto com muita indulgência, com muita caridade, sem julgamento, sem egoísmo. E a doutrina espírita ela deveria ou deve, né, a doutrina espírita enquanto movimento, né, ela deve mostrar isso para as demais religiões, porque existem muitas religiões que condenam absurdamente os suicidas, execram, inclusive depois a família dos suicidas, fazendo por questão de retirar esses indivíduos do seio daquela comunidade. A gente vê isso no filme do Divaldo. Exato, exatamente. Isso aí. Então, pensando ainda nessa imagem de rebanho, eu acho que a doutrina espírita ela deve sempre ter um viés literalmente unificador, de convergência, de acolhimento, de união, né? A gente não pode pensar em unificação sem união antes. A gente não vai nunca conseguir unificação sem unir antes. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que a doutrina espírita, entre as religiões, tem esse compromisso. O compromisso de ecoar a Boa Nova, sem o tisnar da materialidade. E como diz o Gilberto, e muito bem lembrado, Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Então, apacenta as minhas ovelhas. Exatamente. E
essa pergunta para Pedro é para todos nós, né? É para todos nós. Cris, tu me amas? Denise, tu me amas? Gilberto, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Porque nós ainda somos ovelhas. E principalmente nesse acolhimento, já que estamos falando de Setembro Amarelo, justamente nesse acolhimento, nesse momento dessas ovelhas. Então, tu me amas? Essa pergunta para sempre. E aí, Denise, o exemplo do Cristo, né? O último subtítulo do capítulo. Para fechar esse capítulo, nos diz Emmanuel, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra. Recordemos o episódio do monge de Manilha, que é acusado de tramar contra a liberdade da pátria, contra o jugo dos espanhóis, né? É condenado à morte. Que Emmanuel pegou para fechar esse capítulo, maravilhoso. E conduzido ao enforcamento, ao cadafalso. E aí ele, naquele estertor, né, se avizinhando ali do momento da morte, né, da sua desencarnação, ele entra em ansiedade, né, em desespero. E um companheiro de filosofia, de posição religiosa, sopra no ouvido dele: Jesus também era inocente. Isso muda totalmente o seu estado mental e o seu estado emocional, e ele se submete àquele momento de passagem, que é um momento de passagem porque o nosso espírito ele é imortal, né? Um momento de mudança de dimensão. E isso nos consola muito, porque a gente percebe que a palavra Jesus é sempre sinônimo de virtude, é sempre sinônimo de consolação, é sempre sinônimo de nos apontar essa realidade espiritual de que a vida continua, que a verdadeira vida não é a nossa vida aqui na Terra, é que outros valores estão em jogo muito além da matéria, né? E isso é consolador. Eu costumo dizer que a doutrina espírita ela é consoladora, e por ser consoladora, ela é, ao mesmo tempo, em um segundo momento, libertadora, porque ela nos liberta das amarras da matéria e de todos os desenganos da matéria. O nosso olhar muda. Não há como ser o mesmo diante de tantas evidências e no travamento de contato com essa nossa querida doutrina de luz. Então, acho que só gratidão. Esse capítulo chama A Vinda de Jesus. Mas a gente nunca ouve falar da ida dele. Sim. Ele foi crucificado, ok. Morreu na cruz, ok. Mas nunca saiu de perto da gente. Então, é só a vinda de Jesus. Nunca tem a ida de Jesus. Porque ele não foi. Exato. Ele não foi, né? Porque você vê que, mesmo ali, na hora da crucificação, né, os discípulos entraram naquela carência, achando que nunca mais iam ver o Mestre, nunca mais iam estar com ele, e, portanto, 3 dias depois ele aparece para os discípulos, dando-nos, a todos nós e aos discípulos, a maior prova da imortalidade da alma, né? Quer dizer, então, ele só veio, ele nunca foi. Ele nunca foi. E permanece até hoje com a gente. Esse capítulo da vinda de Jesus, a mensagem para mim de Emmanuel é essa. Ele veio e ficou. É imanente, né, Denise? Exato, eternamente, Cris. Eternamente. Quem acha que Jesus está longe, porque a gente sempre tem essa sensação de que, nossa, eu estou aqui, Jesus está.
né? Um espírito de luz. Então, tá quilômetros, anos, luz distante? Não, não está, não. Ele nos conhece pelo nome. Uma pessoa que conhece outra pelo nome não pode estar distante, Cris. Não pode estar distante. Então, é a vinda de Jesus e a vinda de Jesus. Tá bom, né? Denise, Jesus, ele não é nem passado nem futuro. Jesus é presente. Por isso que a gente quis colocar também no vídeo uma expressão que é até uma expressão muito utilizada também pelas doutrinas espiritualistas, esotéricas, místicas, né? Que vão, o que eu falava antes, na convergência, chegar todo mundo no mesmo lugar. Mesmo lugar. Jesus não é passado, Jesus não é futuro. É eu sou. Eu sou presente. E é presente o tempo todo. Nós é que nos movimentamos em torno dele. Ele é. Então, é como se nós fôssemos planetas na sua órbita, se movimentando em torno do Sol, em torno da luz, em torno da vida, em torno desse clarão maior. Saindo da sombra para a luz, né, Cris? Exatamente. Então, nós orbitamos em torno dele. Ele é. Eu sou. Uhum. O meu presente é, de novo, um texto de Emmanuel, que vocês vão encontrar como último texto em um outro livro que é uma verdadeira fonte viva. Então, anotem aí, Fonte Viva, a última mensagem dessa coletânea de mensagens, que é a Fonte Viva, né? Da trilogia Fonte Viva, Vinha de Luz e Pão Nosso, Fonte Viva ali. Denise está com a Fonte Viva ali na tela. O item o trecho, a mensagem 180, que é a última. Termina assim, meus amigos, para a gente laurear o nosso Natal, cujo título da mensagem também é Natal. Fonte Viva, item 180. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. E aí serve como prece. Depois a gente volta a ver o vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês, porque depois eu não vou falar mais nada. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. O Pai Supremo legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo. Não estava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria assinalaram júbilo inexprimível daquele inolvidável momento em diante a terra se renovar. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado.
o criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundícia. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira verdade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos, comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Meus irmãos, muita paz. Essa foi a nossa prece e a pergunta que deixamos aqui para você: quando Jesus nasceu? Um beijo. Obrigada, Cris. Na era definitiva da maioridade espiritual da humanidade da Terra, a chave apresentava-se na manjedoura. A humildade como virtude essencial entregava o código da fraternidade e do amor a todos, de forma ampla e sem distinção. Os arautos do Cristo já haviam preparado o terreno fértil dos corações para o caminho, a verdade e a vida. As palavras de Simeão anunciaram conforme narra o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 30 a 32. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo, Israel. Arautos que trabalharam a vinha para a primavera do Evangelho, jardineiros que cuidaram para que a flor primorosa da mensagem do amor inundasse em perfume a face da terra. Ana, Isabel, João Batista, José, como a própria personalidade sublimada de Maria, foram mensageiros da Boa Nova. A lição única da verdade maior, entregando-nos a informação da vida futura de um Pai amoroso, justo e bom. Na ingratidão de um solo árido, a vigorosa semente germinou. Carregado de opróbios e desprezado pelos homens, cumpriu-se a profecia. O Messias esperado trouxe redenção ao mundo ao ser crucificado no madeiro infamante. Pelo imenso rebanho desgarrado, Jesus sofreu o peso de nossas iniquidades. Como Cordeiro de Deus, nos trouxe os fundamentos do amor em lições sublimes. Dissipou os descaminhos dos cultos religiosos que apontavam pelo terreno da dissolução e da imoralidade. Renovou a lei antiga, trazendo-lhe completude. Refundiu as filosofias na afirmação do eu sou. O médium de Deus comunicou-nos a palavra divina, suas leis, e sublinhou a maior delas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas as conquistas do cristianismo primeiro ainda pairam tímidas
sob o imperialismo da materialidade. Há 2000 anos, o convite está posto, a mesa servida, e diante de nós as vestes nupciais que retardamos vestir. Incendiamos, trucidamos e iludimos em seu nome. Adulteramo-nos em lealdade à sua missão. Com isso, a dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Vivemos o crepúsculo da nova geração, a regeneração da terra, que obrigatoriamente terá que ensaiar a sua própria regeneração de seus componentes. A direção do orbe está nas mãos de misericordioso e augusto irmão maior, Jesus, Yeshua, Jesus, Cristos e Messias, aquele que nos lega o tesouro da fé, fazendo-nos entrever glorioso destino.